Hoje vamos contar uma história que talvez te faça repensar as coisas que você considera seguras. Uma história de uma criança, sozinha em casa, com um porão escuro e estranho que sempre parecia esconder algo. Algo que não deveria ser encontrado. Era uma noite como qualquer outra quando ele desceu para o porão. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém poderia prever. Entre o som da casa rangendo e o silêncio pesado do lugar, algo que estava escondido por anos finalmente se revelou. E aquilo que ele encontrou não era algo que poderia ser explicado. Quando eu era criança, tinha um medo inexplicável do nosso porão. E, sinceramente, o lugar era um pouco assustador. Era um porão grande, com um sofá em formato de L no centro, posicionado em frente a uma TV antiga que usávamos para jogar videogames. O layout era como um círculo, com móveis e paredes que formavam quase um labirinto ao redor do sofá. No canto havia uma velha mesa de jantar e, mais adiante, uma porta que levava à lavanderia. O canto mais próximo das escadas tinha uma porta para o antigo espaço de exercícios do meu pai. Uma senhora morava no andar de cima, e com meu pai quase sempre trabalhando, era só eu e minha mãe na casa. Eu tinha entre 6 e 8 anos na época. Normalmente jogava videogame com meus irmãos, mas eles estavam fora, então desci sozinho. O problema é que o medo do porão parecia maior quando eu estava sozinho. O pior de tudo era a porta do porão, que não ficava aberta por conta própria. Ela rangia, fechando devagar e isolando o ambiente. Qualquer pequeno som no porão fazia meu coração pular. Os estalos normais e ruídos da lavanderia eu já conhecia, mas então ouvi algo diferente. Parecia o som de algo caindo no chão, algo pesado. Na hora, subi correndo e chamei minha mãe, apavorado. Ela desceu comigo, deu uma olhada rápida e garantiu que não havia nada ali. Mais tarde, já escurecendo, a tensão parecia aumentar. O porão à noite ficava completamente escuro, mas eu voltei, tentando não deixar meu medo me vencer. Algum tempo depois, ouvi um som alto vindo da lavanderia, algo como um gemido abafado seguido de um clique, como se algo estivesse se mexendo. Fui até a porta e percebi que estava aberta, embora minha mãe a tivesse fechado antes. Senti um arrepio, mas, em vez de fugir, me aproximei. Lentamente, estendi a mão e fechei a porta com força. Voltei ao sofá, mas fiquei em alerta. Então, ouvi uma voz baixa e rouca. Vinha do canto mais escuro do porão, perto da mesa, e dizia meu nome de uma forma que eu mal podia ouvir. Me virei devagar e, no meio da escuridão, consegui distinguir a silhueta de alguém sentado, quase oculto nas sombras, observando. Não consegui gritar. Só fiquei ali, congelado, com o olhar fixo naquela presença. A figura se levantou lentamente, como se estivesse encurvada, e começou a andar na minha direção. Tinha um olhar fixo, penetrante, e parecia sussurrar algo ininteligível. Assim que consegui mover as pernas, corri pelas escadas, trancando a porta atrás de mim. Contei tudo à minha mãe, e ela chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, desceram ao porão para verificar, mas não encontraram ninguém. Só que ao voltarem, mencionaram algo estranho. O cadeado da pequena janela de ventilação, que sempre ficava fechado, estava entreaberto. Alguém poderia ter entrado e saído por ali. Nunca soubemos o que ou quem era, mas, depois daquele dia, o medo do porão nunca mais me deixou. E assim, chegamos ao fim dessa história. Nunca soubemos o que ou quem estava realmente naquele porão, e talvez nunca saibamos. O medo que deixou para trás, porém, foi o suficiente para mudar tudo. Depois daquele dia, o porão deixou de ser apenas um lugar escuro. Ele se tornou um lembrete constante de que há coisas que não podemos compreender ou explicar. Mas o que você acha? Será que o que vimos foi real ou apenas fruto da nossa imaginação? O medo é uma sombra que nunca se afasta completamente, e talvez ele nos acompanhe para sempre.